Amém. Podeis assentar. Vamos iniciar então. Estamos tratando mais um caso de cura, em que só aparece no livro de Marcos. Nós já vimos a cura anterior do surdo e mudo, né? Na verdade, Jesus curou a pessoa que era surda e estava com a língua presa. Então, Jesus curou. E lá está só no livro de Marcos essa cura. E agora nós estamos diante de uma cura também de cegueira. E também só consta nesse livro de Marcos. Há pelo menos 7 curas de pessoas cegas na Bíblia. E todas as vezes Jesus agiu de forma diferente. Jesus não agia da mesma maneira, como se fosse uma receita para a cura. Todas as vezes Jesus fez algo diferente. E aqui é o caso. Vamos observar o que acontece. A primeira curiosidade é a cidade, né? Betsaida. É uma cidade que é cidade de pescador. Então, casa do pescador. Bet é casa, Saide, pescador. Então, o nome da cidade seria isso, casa do pescador. Aí nós vamos dando continuidade aqui, diz a Bíblia, versículo 22. Chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Cabe aqui a observação que temos 3 discípulos que fazem parte aqui dessa cidade, que vieram dessa cidade. Temos o próprio Pedro e André e o Filipe. Os 3 eram dessa região. O que mais? Aqui eles estão rogando algo para Cristo. Eles trazem um enfermo, um cego, conduzindo ele até Cristo, e falam pelo cego: Jesus, toca-lhes. Diz a Bíblia que estão rogando, clamando a Deus que o tocasse. Já era de conhecimento das pessoas ali perto, nas cidades, que o toque de Jesus era curador. Já tinha se espalhado de tal forma que nós vimos a cura da mulher do fluxo de sangue, que ela disse: se eu somente tocar, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Então, o toque de Jesus era poderoso para curar. Então, quando Lázaro morre, as suas irmãs falam para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, como se estivesse dizendo, se o Senhor tivesse tocado nele, ele teria sido curado. Quando Jairo está com a sua filha doente, ele fala: eu rogo que o Senhor vá lá na minha casa para o Senhor orar pela minha filha. E Jesus ora por aquela menina, e a menina é ressuscitada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, havia muito esse sentimento, e por isso eles estão rogando que Jesus tocasse. Jesus não precisava dar uma palavra, Jesus não precisava de falar nada, só tocar. E estes que tinham levado o mudo, o cego, eles criam que Jesus era poderoso para curá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente levar para o lado espiritual, este cego físico precisou que alguém o levasse até a Jesus, para que ele fosse tocado por Jesus, fosse alcançado por Jesus e viesse a ser curado. Se a gente levar para a cegueira espiritual, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. É o diabo, que é o Deus do século, cegou o entendimento das pessoas neste mundo. Então, todos os homens
necessitam desta cura espiritual, desta visão espiritual, desta libertação, para que eles possam enxergar como devem ser as coisas. Então, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. É por isso que a gente evangeliza, é por isso que a gente leva um folheto, é por isso que a gente dá uma palavra para um parente que ainda não é cristão. É por isso que a gente tenta ajudar os filhos para que eles possam andar no caminho correto, no caminho onde Deus é o centro, onde Jesus é o principal. Porque se os nossos filhos, ou nós, ou alguém da nossa família, não valorizar Cristo, não colocar Cristo no lugar correto, ele corre o risco de perder a sua salvação. Então precisamos olhar para Jesus e enxergá-lo como ele é, na grandeza, na percepção de quem ele é. Então, esta aldeia, Jesus, ele não cura, é algo que acontece aí, né? Jesus não cura essa pessoa no lugar que ela está. Jesus vai levá-la para fora da cidade. Jesus vai dizer: ai de ti, Betsaida, Corazim, ai de ti. E o nome de Betsaida está junto. Então, a maneira que aquelas cidades se comportavam diante do Evangelho, diante da palavra de Jesus, diante dos milagres que Jesus fazia, não era boa. Jesus chega a dizer, se em Tiro e Sidom houvesse sido feito milagres igual foram feitos aí na cidade de vocês, eles teriam recebido a graça, a salvação. Para eles vai ter um julgamento, mas para vocês será mais pesado ainda o julgamento, porque foram feitas obras de milagres no meio de vocês, e vocês ainda assim permanecem incrédulos, um coração doído, doloroso, duro, difícil de entrar a palavra de Deus. Então Jesus, ele nos trata de forma singular, de acordo com aquela necessidade que nós temos. Existe um comentarista, Vernon McGee, eu não sei como pronuncia corretamente, mas ele fala de 3 estágios da cegueira do homem. E um dos estágios é, o primeiro, todos nós estávamos cegos, como eu acabei de dizer. Como o 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o próprio diabo é quem cegou o entendimento do homem. Às vezes a gente quer apontar e acusar as pessoas. Não vem para a igreja porque não quer. Está desse jeito porque quer. E se a gente lesse a Bíblia, nós compreenderíamos que muitas dessas coisas é a prisão de Satanás. Cabe a mim e a você orar, interceder, jejuar, falar, levar a palavra, insistir, porque num momento só, quando Deus fizer a obra, aquela pessoa pode ser transformada, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias o irmão Hélio estava falando que um colega dele, que estava presente aqui na terça-feira, pregou para ele, e ele era ímpio, ele não queria saber de Deus, ele estava bebendo, fazendo coisa errada, e o amigo dele dizendo, Jesus é bom, falando de Jesus para ele, e hoje ele está na casa do Senhor já há mais de 40 anos, louvado seja o nome do Senhor. É digno de dar glória a Deus? Alguém que estava cego, eu e você, um dia alguém falou a palavra de Deus, e essa palavra de Deus abriu nosso coração, abriu os nossos olhos, porque existem muitos dentro da igreja, que os pais são crentes, os avós são crentes, que a esposa é crente ou o esposo é crente, e ele não é. Ou às vezes estão dentro da igreja, mas não permitiram com que a palavra de Deus desse vida para eles.
estão ainda cegos, ainda não conhecem Jesus. Precisam de experiência pessoal com Cristo. Se você precisa dessa experiência, se você ainda parece que não engatou, parece que ainda não decolou, parece que ainda não entendeu quem é Cristo, você pode falar com Ele nesta noite. Ele é poderoso para visitar o seu coração nesta hora, para abençoar a tua vida, para abrir os teus olhos espirituais. Ele é Deus e Ele pode fazer milagres. A segunda visão ou estágio é a visão parcial. Nós vamos observar aqui que Jesus leva esse homem para fora da cidade e Jesus ora, toca para que ele possa ser curado. Versículo 23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Tem uma cura que Jesus faz aos cegos, que Jesus cospe no chão, na terra. Diz a Bíblia que Jesus pega o cuspe dele, mistura na terra e faz um lodo. E Jesus passa aquele lodo nos olhos e diz, vai se lavar. E a pessoa foi, no momento que ela estava indo, ela foi curada. Aqui, Jesus, o que dá a entender é que Jesus, próximo daquela pessoa, cospe nos olhos daquela pessoa. É o que o texto está dizendo. Jesus faz algo inusitado, né? Algo diferente, que ele ainda não tinha feito em outras curas. E Jesus, sempre que Jesus termina uma cura, Jesus fala para a pessoa, Jesus dá ordens para as pessoas. Toma a tua cama, né? E vá para a tua casa. Volte para os seus. A pessoa, o endemoniado de Gadara, queria seguir Jesus. Jesus falou, não, volta para os seus. Então Jesus tinha sempre uma recomendação. Agora aqui não, Jesus termina de fazer a cura e Jesus faz uma pergunta. Jesus pergunta para ele, perguntou-lhe se via alguma coisa. Você está vendo alguma coisa? Você está enxergando alguma coisa? E aquele homem, no versículo 24, levanta os olhos e disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, neste momento, ele volta a ver, sim ou não? Ele estava na escuridão. Ele não via nada. Agora Jesus pergunta, o que você está vendo? E ele começa a descrever a sua visão. Eu vejo homens caminhando como se fossem árvores. É só um oftalmologista para tentar entender o que esse homem estava vendo aqui, né? Porque eu não vou conseguir compreender. Mas de uma coisa dá para inferir no texto. Dá para inferir no texto o quê? Inferir é depreender, é compreender do texto. Não está escrito, mas podemos tirar esta conclusão. Isso é depreender do texto. É abstrair uma informação que não está presente, escrita, mas o entendimento. A primeira coisa que dá para entender, esse homem não era cego de nascença. Ué, pastor, por quê? Porque ele está vendo árvores, homens, e ele fez uma comparação. Quem nunca viu nada, fica difícil dele pegar duas coisas e fazer comparação. É a primeira vez que ele está vendo. Ele ainda não sabe como é que é. Então, quando ele pega o homem e coloca como árvore, é porque a visão não está correta, porque ele não está enxergando direito. Então, ele faz uma observação, mas a gente pode depender do texto, que ele não era
cego de nascença. Um dos comentaristas disse que uma das doenças mais, quase que fosse uma maldição, é uma doença muito difícil, né, nessa época, era a cegueira. E inabilitava a pessoa para qualquer coisa, né? Hoje, com a tecnologia, com os estudos, com a linguagem própria do cego, que é o braille, ele tem condições de acessar conhecimento. Através do toque do dedo, ele consegue ler informações como quem lê as palavras pelos olhos, e assim encher a sua mente de conhecimento. A gente tem escolas de braille e pessoas que estudam matérias normais, pessoas que fazem faculdades, né, cursos superiores até, cegos, e obtêm seus diplomas e vão para o mercado de trabalho. Os elevadores, a maioria tem o braille nos seus botões. Muitos comércios, alguns comércios, colocam braille no balcão em alguns lugares, alguns prédios públicos colocam o nome de algumas coisas com braille, para que a pessoa cega possa ver. O adestramento de um cão, chamado cão-guia, facilita este cego hoje sair de casa, pegar o metrô, pegar o ônibus, e ir ao seu trabalho ou à faculdade e voltar para casa. É uma grande evolução que na época não existia. Qualquer pessoa cega, se ela tivesse dinheiro, ela poderia ter uma pessoa para ser os seus olhos. E ela contrataria aquela pessoa para a pessoa conduzir ela. Geralmente um servo fazia essa função, mas a gente sabe que não são todos que têm essa condição, nem hoje, de ter um cão-guia, por exemplo, que não é barato, um cão adestrado para conduzir uma pessoa cega. Então era uma doença muito difícil. Há quem dizem também que as pessoas poderiam ficar cegas por falta de higiene. Aí também eu não tenho muita compreensão, porém, às vezes o comentário traz essa informação e a gente traz para a gente entender. Era uma época em que se atirava mais pedras do que hoje. A pedra era um instrumento de guerra, né? Davi usou a funda e jogava pedra. Uma pessoa poderia ficar cega com uma pedrada, poderia ficar cega de várias formas, como até hoje pode acontecer. O fato é que este homem estava cego e precisou de alguém que o conduzisse a Cristo para que ele pudesse ver. Então ele está no momento agora que ele vê parcialmente. E ainda o comentarista Vernon, que nós estamos falando, ele fala 1 Coríntios 13, 15. Não, 12, melhor dizendo. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Então ele fala que o segundo estágio é o estado que nós estamos hoje. Nós recebemos a luz de Deus, nós recebemos a visão espiritual, nós temos condições de, ainda que parcialmente, conhecer algo que possa nos conduzir à salvação. Mas a gente não consegue ver corretamente aquilo que é. Hoje nós oramos e às vezes esperamos para que aconteça. Alguns entram no desânimo, alguns desistem, outros, diz a Bíblia, que nós devemos orar perseverar em oração. Devemos orar sem
cessar. Então, aqueles que perseveram nesta oração é aqueles que obtêm a vitória. Amém? Mas o conhecimento da plenitude não temos. Por exemplo, qual é a visão dos céus? O que é o céu para você? O que é o trono de Deus? O que é uma cidade em que não tem o pó, mas o chão é ruas de ouro? Ao invés de ver o asfalto, a gente vai ver tudo douradinho. Como é que é isso? Como é que é essa cidade perfeita, adornada com pedras preciosas, a qual é a Jerusalém celestial? O que é esse trono em que tem jáspide, onde tem pedras preciosas, onde flui um rio debaixo do trono? A nossa imaginação tenta captar, tenta compreender, mas nós vemos por parte. Nós vemos por enigmas, nós não temos a compreensão do todo, mas haverá o dia, e esse dia será o dia da trombeta, o dia do arrebatamento, o dia da transformação, em que os corpos serão transformados, e aí nós teremos o pleno conhecimento, veremos Ele como Ele é. Mas por enquanto estamos vendo como que por enigma, como que por espelhos. E glória a Deus, porque Ele tem revelado um pouco a cada dia que você lê a palavra, você tem uma compreensão melhor de quem é esse Cristo, de onde você está indo, para onde você vai. É à medida que eu leio a palavra, é à medida que eu medito nesta palavra, que eu mergulho nas águas do oceano do Espírito, é que eu vou indo nessa compreensão melhor a cada dia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa terceira parte da visão, o terceiro estágio, é essa da glorificação, ao qual Cristo trará a transformação. Nós precisamos, muitas vezes, de mais um toque de Jesus. A gente não entende o porquê Jesus fez desta forma. Por que que Jesus curou em duas etapas? Curou uma parte e depois a outra? A gente não compreende. Os comentaristas dizem, eu não vou responder essa pergunta, eu não sei. Se o comentarista disse isso, eu também posso falar, não posso? Mas ele diz o seguinte, que pelo contexto, pelo texto anterior, pelas histórias anteriores, pela próxima história que nós vamos ver daqui a pouco, é possível entender que Jesus cura o homem físico em duas etapas para dizer para os discípulos, para dar uma mensagem para os seus discípulos. Na história anterior, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. E ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos vêm discutindo, ele está falando isso aí, é fermento de pão, o que é esse negócio que ele está falando aí? Eles vinham sem entender, Jesus fala, vocês ainda não entenderam? É como se Jesus agora, nesta visão aqui, estivesse dizendo, vocês ainda estão cegos? Aqueles que não estão andando comigo não estão tendo a visão, mas vocês estão andando comigo e não estão compreendendo. Eu não estou falando de fermento de pão, eu estou falando de doutrina. Cuidado com a doutrina dos fariseus, dos escribas. Jesus parece estar, ou o autor, Marcos, está falando comigo e com você, que estamos lendo as histórias e nos mostrando essa diversidade de coisas que podem estar acontecendo. Jesus não curou esse homem em um único momento, como ele fez em todas as outras curas. Não há uma cura que Jesus tenha feito em duas fases, como ele fez esta.
Não existe nada igual a esta cura. Então, não é limitação do poder de Jesus. Não é apenas para dizer, Jesus não conseguiu fazer. Agora teve que orar 2 vezes. Pode ser que está mandando uma mensagem para mim e para você. Orou, não deu certo a primeira vez? Continua orando. Vai dar certo. Pode acontecer um milagre. Deus pode fazer um milagre ainda na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu marido, na sua casa. Deus pode fazer um milagre. Não desista. Jesus não está com menos poder. Há uma lição, há um propósito maior que Jesus deseja comunicar. Então, a obra de Deus na minha vida, na sua vida, ela é progressiva. Algumas pessoas, elas são transformadas, existem 2 transformações do Evangelho. Isso, quando a gente está estudando a teologia, há 2 formas. Uma é, no estralar do dedo, ela é completa, instantânea, no mesmo minuto. A pessoa levanta a mão e diz, eu quero aceitar a Jesus. A partir daquele dia, nunca mais bebe, nunca mais trai, nunca mais comete roubo, nunca mais ele cai novamente na prostituição, em outras coisas. Ele é liberto. Ele está esperando a volta de Cristo. Ele se apega a esta palavra e é transformado de uma hora para outra. Pessoas que têm vícios tremendos e que, no estralar de dedo, num momento repentino, na parada do caminho que está indo, na conversão, quando ele muda o sentido de onde ele estava indo, ele é curado, ele obtém a cura. Há outros que parece que há constante necessidade dele estar sendo tocado, buscando, sendo renovado. Você precisa da renovação do Senhor nesta noite? O Espírito Santo de Deus está aqui, poderoso para renovar, dar um toque em você nesta noite, e esse toque ser o toque da cura, o toque da renovação, o toque de abrir os olhos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que o Espírito Santo trabalha assim na nossa vida, de forma progressiva. Então tem uns que são instantâneos e outros são paulatinamente transformados. Aos poucos ele vai se livrando. Ele se livra dos pecados maiores. Aí parece que de vez em quando cai em um menor. E daqui a pouco ele consegue também ser livre desse. À medida que o Espírito Santo vai tocando e transformando e mudando. Louvado seja o nome do Senhor. Quem desejar ficar nas trevas vai permanecer nas trevas. Quem quiser continuar pecando, vai continuar pecando. Só que para ir para a cidade celestial, receber a salvação, ouvir o toque da trombeta, ser transformado, você precisa estar vivendo uma vida sem pecado. Se a tua transformação foi imediata, ou se a tua transformação está sendo paulatinamente, ainda assim, você precisa que ela atinja, você precisa buscar viver livre das amarras de Satanás na sua vida. Satanás tem aprisionado as pessoas através do pecado. E muitos têm entregue a sua vida para o diabo, como instrumento, seus membros, para a prática de coisas que a Bíblia reprova. Esses não têm salvação. Enquanto os meus membros estão repetindo, fazendo obras que são da carne, que gera o pecado, o meu destino não está carimbado.
precisamos abandonar a vida antiga. Precisamos dizer não ao pecado. Nos afastarmos daquilo que contamina a nossa alma e o nosso espírito. Aqui, Jesus não faz a obra, embora foi 2 orações, mas foi poucos minutos uma da outra. Terminou de orar, o que você está enxergando? Eu estou vendo homens como árvores. Aí Jesus põe a mão de novo, ora de novo, e naquele instante o homem é curado. Ele não vai para casa e volta daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 mês, daqui 1 semana. Não, ele é curado no mesmo dia, quase no mesmo instante. Assim que Jesus termina a segunda oração, aquele homem é curado totalmente. Jesus deseja fazer essa transformação na minha e na tua vida, para que a minha vida seja para a glória dele. Nós somos semelhante à lua. Diz que a lua não tem luz natural, mas a lua reflete a luz do sol. Jesus é esta luz que ilumina o mundo. Ele é comparado como o sol da justiça. E ele reflete em nós. Nós não temos luz própria, mas nós temos a luz que vem de Deus. É a presença do Espírito Santo em nós, que ilumina o nosso rosto, que ilumina a nossa vida e que nos dá capacidade para fazer as coisas de maneira que possamos agradar a Deus. Jesus cura este homem e faz uma recomendação para ele, não entra na cidade, não conta isso que nós fizemos, que eu fiz agora com você, essa cura. Muitas curas Jesus fazia essa recomendação. A gente, humanamente falando hoje, a gente, quando diz assim, a gente quer dizer para a pessoa, conta logo esse negócio aí para os outros. Mas Jesus ele não queria ser conhecido como milagreiro. Tanto que algumas curas Jesus faz no particular. Jesus fala, ela não está morta. As pessoas riem de Jesus. Mas depois as pessoas veem a menina viva. E eles ficam, peraí, a gente não viu direito? Não era essa a intenção, mas Jesus não estava preocupado em fazer milagres para as pessoas verem Jesus fazer milagres. Tanto que os fariseus, os saduceus falaram, faz um milagre aí para a gente ver. O Herodes fala para Jesus, faz alguma coisa milagrosa aí para me ver. As coisas que estão dizendo de você é verdade? E Jesus não fez. Jesus não fazia para se engrandecer como homem, mas ele fazia para que o nome de Deus fosse glorificado. A vontade de Jesus, a comida, aquilo que alimentava Jesus, era fazer a vontade do Pai. Era glorificar o Pai na terra. Tanto que numa das suas orações, Jesus diz isso, na sua oração, quando ele está prestes a subir, a enfrentar a morte. Senhor, glorifica a mim, como eu tenho glorificado a Ti, né? Me devolve aquela glória que eu tinha contigo antes de eu vir para a terra, né? Mais ou menos isso. Então todo o ministério de Jesus é para glorificar o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi hoje aí, né? Cegueira espiritual. A falta da visão espiritual, e a escuridão do mundo, né? Leva o homem a fazer escolhas equivocadas. Que escolha equivocada é essa? O pecado. Às vezes a gente suaviza o português, né? Mas para o cristão, as escolhas equivocadas que eu faço é pecado.
Então, os homens fazem escolhas equivocadas porque elas estão na escuridão, porque elas são cegas. Supondo que na escuridão, uma pequena metáfora, existem 7 fontes de água. Qual dessas fontes você vai beber a água? Geralmente a gente beberia na primeira, na mais próxima, ou na que alguém nos levasse, ou naquela que a gente encontrasse primeiro. Às vezes a gente não encontra a mais perto, a gente passa direto da mais perto e vai encontrar outra, porque a gente está cego. Estou fazendo uma suposição. 7, você está na escuridão. Supondo que na escuridão há 7 fontes de água frescas. Não escolheria aquele homem que está na escuridão, não iria escolher a mais limpa, e sim a que estivesse mais próxima. A escolha dele não seria pela qualidade da água, mas pela proximidade da fonte. Então, a gente fez muito disso lá fora, porque a gente não tinha a visão correta, não tínhamos sido iluminados pelo poder do Espírito Santo. Quando Cristo, a luz do mundo, lança luz em nossa direção, só assim, só então, podemos ver claramente as coisas ao nosso redor. Não estamos mais tateando, mas estamos vendo. Podemos fazer algumas escolhas de forma melhor, porque Ele nos iluminou. O sol da justiça está brilhando, e aqueles que olham para o sol da justiça são curados da chaga do pecado, são transformados pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que escolhem andar na luz de Deus. Se existe apenas uma das 7 fontes, é água limpa. Eram 7 fontes, mas só uma delas é pura. Todas as outras 6 são sujas, impuras. E eu e você bebíamos dela. Agora, continua a metáfora. Se existe apenas uma fonte de água pura, mesmo que seja a mais distante ou de difícil acesso, será dessa fonte que a maioria vai querer beber, apesar dos obstáculos. Pode ter obstáculo, nós vamos vencê-los no nome do Senhor Jesus e vamos tomar da água limpa para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Distante de Deus, este homem, que vive na escuridão, a escolha às vezes não é consciente. Às vezes não é porque ele não quer sair das drogas. Às vezes não é porque ele não quer sair da bebida. Às vezes é o diabo que o aprisionou. E cabe à igreja, a nós, pagar o preço na questão da oração, de buscar, de continuar falando, insistindo, trazendo, para que ele possa ouvir a voz de Deus e ser iluminado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando iluminado, as escolhas não são conscientes, Por isso devemos orar por aquele que ainda está em trevas, aquele que ainda permanece em trevas e conduzi-los a Cristo. Quando iluminados, suas escolhas tendem a melhorar. Não porque fica mais sábio, não é porque você é crentão, não é porque você é bonzão, não é porque você tem 30 anos de crente, 20 anos de crente. Não é porque você se tornou mais sábio, embora isso não é de todo falso. À medida que nós entramos na leitura da palavra, à medida que nós vamos passando tempo conhecendo, dedicando a nossa vida a Deus, com certeza estamos ficando mais sábios. Mas não é a sabedoria humana que está te livrando do pecado. O que está te livrando do pecado, o que está fazendo você estar iluminado, fazer escolhas corretas,
É porque o Espírito de Deus, é porque Deus lhe abriu os olhos, é porque Deus te deu visão, é porque a palavra de Deus faz sentido no seu coração. E se a palavra de Deus não está fazendo sentido, significa que você ainda está em trevas. Significa que ainda você precisa da revelação. Se eu não estou compreendendo o Evangelho, não estou conseguindo ver quem é Cristo, será que Jesus é tudo isso que a Bíblia diz? Quando a dúvida paira no meu coração, é necessário se arrepender, é necessário voltar ao caminho correto, é preciso aceitar a Cristo como Senhor, é preciso ser convertido, ser transformado, é necessário nascer de novo, porque sem um novo nascimento nós não vamos ver o céu, entrar no céu, disse Jesus para Nicodemos. Sem o novo nascimento não tem condições do homem entrar. Então fica mais fácil fazer escolhas corretas se permanecer na luz de Deus e por ela for direcionado. Eu escrevi tudo no positivo, sem muita condicionante, sem muito se. Só que depois, quando eu busquei um versículo para colocar na mensagem, eu tive que mudar um pouco a mensagem. Porque o versículo aqui mostra que é possível rejeitar a luz. João 3,16 e João 3, 18 e 19. Se você ler alguns versículos em volta, antes e depois, você vai ver a grandeza e a complexidade de andar na luz. Quem crer nele não é condenado. Andar na luz é fé. Eu preciso crer. Acreditar que aquela água é limpa. Que aquelas outras 6 são fontes imundas. Eu preciso ter fé para dizer não a estas fontes escuras, turvas, e buscar, mesmo com dificuldade, beber da água limpa, da água que Cristo tem para dar. É a água que faz fonte de água viva na vida do crente e salta, comunica, se comunica com o céu e nos leva para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais terá sede, se você beber da água que eu tenho para te dar, diz Jesus. Nunca mais você vai procurar em outro lugar. Não há água comparada com a água de Jesus, com a água verdadeira, com a água que transborda a vida. Não há água comparada a Jesus Cristo, nosso Salvador. Precisamos fazer como o povo de Deus, que lá no deserto bebia de uma fonte de água que corria de uma pedra que seguia a tropa, o exército de Deus. E Hebreus vai dizer que a pedra era Jesus. Nós precisamos beber desta fonte nesta noite, beber desta água nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a segunda história, que está a confissão de Pedro, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 13, acrescenta no lugar de quem eu sou, ser o filho do homem. Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem é o filho do homem? Filho do homem é uma expressão para Machia
Messias ungido, aquele que havia de vir, o profeta semelhante a Moisés, este homem, a qual Jesus é aquele que é semelhante a Moisés pela profecia de Moisés. E nos últimos dias, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Mas Jesus supera todos os homens do passado, do futuro. Não há ninguém semelhante a Jesus, igual a Jesus, mais poderoso em algum aspecto do que o próprio Cristo, em poder, em milagres, em coisas sobrenaturais. Juntando tudo, Jesus é o homem mais completo, cheio do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Quem é o Filho do Homem? Diz Mateus, capítulo 16, versículo 13. E eles responderam, João Batista. E outros, Elias. Ou algum dos apóstolos, dos profetas, melhor dizendo. E Mateus acrescenta Jeremias. Então, algum dos outros profetas, inclusive Jeremias, não está fora. Eu gosto muito de fazer a leitura conjugada, a leitura complementar no outro evangelho, que ela complementa. Já falei para os irmãos que não são 4 evangelhos, mas é um evangelho escrito por 4 pessoas com visões diferentes, mas que eles se complementam. Eles são complementares um do outro. O mais importante não é essa pergunta. Jesus estava interessado, não estava muito interessado no que os outros diziam quem ele era. Mas esta pergunta certamente saiu dos lábios dos próprios discípulos. Quando Jesus está andando sobre o mar, ou quando Jesus, dormindo no barco, vira para a tempestade e fala, cala a boca, vento, aquieta-te, e que há bonança. Há questionamento entre os discípulos. Quem é este que até o vento e a tempestade o ouve e obedecem? Quem é esse? Quem é esse? É uma pergunta que está se formando no imaginário dos discípulos. Jesus expulsa demônios e a comunidade diz, quem é este que fala aos demônios e os demônios lhe sujeitam? Quem é este? Os fariseus, os escribas, enviavam pessoas para provar Jesus, para questionar Jesus. Quem é você? E os discípulos estão andando com Jesus. Como eu disse, os discípulos não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo anteriormente. A maioria das parábolas, os discípulos perguntavam em particular, Jesus, o que é isso que o Senhor falou? E os olhos deles iam sendo abertos, a compreensão deles iam alargando de quem é Jesus. E Jesus agora pergunta para eles, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, por exemplo, Herodes disse que Jesus era João Batista, que ele tinha matado, decapitado, e ele tinha ressuscitado, e agora estava lá, sendo que os próprios discípulos, alguns eram seguidores de João, e viram João batizar Jesus, e João dá testemunho, este é o Filho de Deus. Então não dava para os discípulos se confundir que ele era João. Mas Jesus perguntou, o que os outros estão dizendo? Então eles deram essa informação. A gente viu isso no capítulo em que fala da decapitação de João. O Herodes fala isso. Outro diz, não é Elias. Por quê? Porque eles esperavam o Messias, um libertador do reino físico.
Alguém que fosse tirar o jugo de Roma e tornar eles uma potência e subjugar Roma e dominar o mundo. Alguns falam que é outros profetas. Dando continuidade. Agora Jesus faz a pergunta que ele queria fazer. Ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Bom, a gente tem aí as palavras de outros, questionamentos de várias pessoas, mas vocês que estão andando comigo, vocês que estão tendo o privilégio de ver coisas que muitos não viram. Dos 12, tinham 3 que viram coisas que os outros 9 não viram. Transfiguração, a ressuscitação da filha de Jairo. Só Pedro, Tiago e João viram. Alguns milagres, algumas coisas, só esses presenciaram. Então Jesus quer saber, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Alguns comentaristas dizem que essa resposta de Pedro é uma resposta dos 12, porque Pedro era aquele que falava mais, era aquele que não tinha vergonha de falar. Então, podia ser que alguém fala para ele e ele repete. Mas eu acredito que isso aqui foi uma declaração espontânea do coração de Pedro. Aqui em Marcos, ele diz: tu és o Cristo. E só em ele dizer tu és o Cristo, porque quem está relatando o livro de Marcos, e João Marcos está escrevendo, é o próprio Pedro. Só que eu já disse para os irmãos que todos os autores, quando vão falar dele mesmo, parece que eles se diminuem, eles não querem aparecer, eles querem que a glória de Deus apareça, eles falam dos outros e deixam de falar de si mesmo. Mateus fala de forma mais completa e utiliza 3 versículos para falar o que Marcos falou em um versículo. Ele vai usar o versículo 17, no caso 16, 17, 18 e 19. Enquanto ele responde em 1, esse usa 4. Tu és o Cristo, e ele acrescenta, o Filho do Deus vivo. Só em ele ser o Cristo já significa que ele era o prometido. Já significa que ele é o Machia. Aquele que havia de vir nos últimos dias, na plenitude dos tempos, para trazer a palavra da revelação. Já significava que ele era o que Isaías tinha dito, que uma virgem, um filho se nos deu, que o principado estava sobre os seus ombros. É esse Jesus, aquele que havia de vir, louvado seja o nome do Senhor. Mas Mateus é mais detalhista. Mateus completa o Filho do Deus vivo, colocando como declaração de Pedro. No versículo 17, 18 e 19 estão ausentes no livro de Marcos e nos dá complementa o livro que estamos estudando, o capítulo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Neste momento, Jesus chama ele do nome natalício, do nome dele no aramaico. Simão, filho de Jonas. Barjonas é filho, Bar, e Jonas é o nome do pai. Então, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso que você respondeu não é natural teu,
Foi o próprio Deus que colocou essas palavras na sua boca, te dando a revelação e a compreensão de quem eu sou. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar lendo a Bíblia, ou vai ministrar a palavra, e você tem algo que você não estudou, não preparou, e vem na sua boca e você fala, e você vê que foi acertado. Você fala, só Deus para falar isso, né? Só Deus para revelar algumas coisas. Quem tem esse ministério da pregação, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, se vê nessa situação, né, em que Deus coloca algo diferente daquilo que a gente estudou no nosso coração. Então, nós vemos aí esse crescimento, essa palavra mais complementar no livro de Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, a Igreja Católica utiliza para colocar o bispado de Pedro, e aí ficar botando o Papa no lugar de Pedro e usando a função de discípulo, de apóstolo, e colocando um cargo de governo da igreja e do próprio Vaticano para o Papa. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus utiliza o aramaico, e no aramaico, Pedro, que é Petros, e pedra grande, tem uma sonoridade parecida. Então, é como se Jesus fizesse um trocadilho, usando pedra, pedregulho, né? E não é isso aqui que está dizendo. Colocando Pedro como sendo o fundamento da igreja. Pedro não é o fundamento. Jesus não está dizendo isso. O próprio Pedro, lá em 1 Pedro, depois, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele vai dizer que nós somos pedras vivas, se referindo, talvez, pensando, nessa mesma hora que Jesus diz que ele é pedra. A pedra que é rocha e não pedregulho, uma pedra pequena que é Pedro. O nome de Pedro significa pedaço de pedra. E essa outra pedra que está no texto, embora no português é a mesma palavra, mas no original não é a mesma palavra. É como se essa palavra que Jesus utiliza é a mesma rocha a qual Jesus usa para falar da casa edificada. Tem um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então Jesus está dizendo, é sobre essa rocha, é sobre esse fundamento que Paulo vai dizer, ninguém ponha outro fundamento. O fundamento é Cristo. Jesus é o fundamento a qual todos nós construímos em cima desse fundamento. Quando fazemos a obra, estamos construindo em cima desse fundamento. E só fica de pé, porque a base é a rocha. Quem constrói sobre a rocha, a construção não cai. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que Jesus está dizendo. É sobre esta pedra, é sobre essa rocha que Jesus está dizendo. Eu sou a rocha. É como se ele estivesse dizendo sobre esta pedra, pedregulho, e aponta para Pedro, edificarei a minha igreja. Então ele usa um trocadilho, e isso tudo é no aramaico. E que esses significados todos que a gente fala, muitas vezes a gente não compreende. Porque está usando a mesma palavra no português, né? Então, o próximo versículo continuando, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu ouvi uma vez um irmão falar, ministrando essa palavra, e eu guardei, né? É por isso que é bom a gente ouvir os outros pregar e não só a gente pregar, né? Então,
De vez em quando alguém prega alguma coisa aí, ou fala para mim que pregou, e eu vou guardando algumas coisinhas quando eu vejo que é uma chave, como algo que não está escrito às vezes em algum lugar, mas a pessoa teve um conhecimento, uma revelação. Ele diz o seguinte, que a igreja, ela não é o inferno que entra dentro da igreja para tirar a alma. Não. Aqui está dizendo que a porta do inferno, as portas do inferno, estão lá, certo? Não prevalecerão contra a igreja. E o que a igreja quer com o inferno? A não ser evitar que almas vão para lá. É o único objetivo. Então, a igreja, ela está nessa luta espiritual, conquistando almas para Deus, conquistando almas para Cristo. Amém? Então, não é a porta do inferno que é forte muito mais do que a igreja. E a igreja está nessa luta. Não. É que ela não vai resistir à oração da igreja, à campanha da igreja, à vida de oração, de comunhão que a igreja tem com Cristo. O inferno não vai resistir. E só para a gente amarrar mais um pouquinho, o diabo não está dentro do inferno com tridente, não. Isso é mitologia. A Bíblia diz que o diabo está nos ares. Os demônios estão nos ares. O que significa isso? Ele fica andando para lá e para cá, por fora, na parte atmosférica, para saber o que está acontecendo no mundo. Os demônios descem na terra e levam as informações no quartel-general dele, e ele vai tendo as informações do que está acontecendo, e ele dá as ordens. O único onipresente é Deus. E o diabo não está dentro do inferno. Porque o inferno é a cadeia onde vai pegar o coitadinho, coitado não, né? Vai pegar e punir o diabo. O diabo não quer passar lá perto. Correto? Porque lá é o local, a Bíblia diz que Deus não fez o inferno para os homens, mas fez para o diabo e seus anjos. Então, o diabo não está lá porque Deus fez um palácio para ele. E o diabo, depois que a gente morrer, a gente não, né? Os que forem para o inferno, que na verdade é o lago de fogo. Quando forem para o lago de fogo, o diabo não vai ser rei do povo que perdeu a salvação, não. Ele estará condenado, assim como todos aqueles que o seguiram. Todos condenados. É prisão para todos. Ele não vai ser o carcereiro que prende e solta, não. Ele estará preso também. Amém? Esse é o Deus que você serve. O diabo não está em pé de igualdade com Deus. Não está em pé de igualdade. Deus só está dando um tempo. O diabo está na coleira de Deus. Só vai até onde Deus permite. De vez em quando Deus dá um puxão na corrente. E o diabo não pode fazer aquilo que Deus não permite. Então, se aconteceu, permissão de Deus. Amém? Saiu um pouquinho da mensagem, mas é a palavra inferno que a gente acabou, ainda está dentro do contexto, né? Então, para os irmãos entenderem, e fazermos a conexão e encerrarmos por hoje. O cego não via nada, como eu e você fora da igreja, como os discípulos antes de Jesus chamá-los. Jesus ora pelo cego. O cego agora vê homens caminhando como árvores. Não veem completamente, corretamente. Os discípulos agora estão andando, estão vendo Jesus fazer milagres. Já tinham feito declarações. Quando Jesus faz um discurso pesado e todo mundo começa a sair, Jesus fala, vocês também não querem ir embora também não? Falando por discípulos. E Pedro faz a declaração também, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Equipe de louvor já pode vir.
Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Pedro já tinha feito declarações sobre quem era Cristo. Ele tinha as palavras de vida eterna. Amém? Então, o próximo passo é a nossa visão completa. Essa será a renovação da igreja, a transformação da igreja em corpos incorruptíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.